Vocês me permitem explicar de maneira a mais didática possível, eu prometo, o que são as emendas de relator? Porque eu vejo tanta gente falando, e às vezes eu vejo na televisão também, em outros noticiários, e é preciso que você entenda o que são essas emendas de relator. Vamos lá. Até então, antes de existir as emendas de relator, cada deputado e cada senador tem direito a X reais por ano de emendas parlamentares, ou seja, dinheiro público do executivo, do orçamento da União, dinheiro meu e seu, dos nossos impostos, dinheiro do contribuinte, que esse deputado e esse senador pode, ok, maravilha, todo ano, atualmente é em torno de 15 milhões de reais por ano, que esse deputado e esse senador pode indicar, certo? Então, se eu sou o deputado ou o senador Diego, vocês escolhem aí qual é a minha patente, eu digo lá para o executivo o seguinte: olha, eu quero indicar esse projeto aqui, a construção de uma ponte lá no interior do meu Piauí. E aí eu consigo essa emenda parlamentar, e aí eu vou lá na cidade, junto com o prefeito, e falo, o Diego trouxe para esse povo do Piauí sofrido uma ponte que liga a cidade A à cidade B. Então essa é a emenda parlamentar, ok? Sempre existiu, certo? Para além disso, os deputados e senadores que quisessem levar dinheiro para as suas bases eleitorais teriam que bater na porta, fazer plantão nos gabinetes dos ministros, aqui na esplanada dos ministérios, para conseguir o dinheiro do Ministério do Turismo para uma coisa de turismo, Ministério da Saúde para colocar uma UPA lá no sertão pernambucano, certo? O que aconteceu no governo de Jair Bolsonaro? No governo de Jair Bolsonaro foram instituídas as chamadas emendas de relator, em que o orçamento, todo orçamento que estava na mão dos ministros do Executivo, o controle disso foi parar na mão do próprio Congresso. Só que, como que essas emendas são distribuídas, se antes já não era tão simples de entender e os critérios não eram tão claros, deputados e senadores com mais acesso, com mais trânsito, mais legaizinhos com os ministros, com maior afinidade com os ministros, levavam mais bolo do orçamento. Agora, com as emendas de relator, nós não temos a menor ideia de como isso é feito. O Arthur Lira está distribuindo como ele bem entender. E a gente não consegue alcançar. Pode ser o melhor jornalista investigativo, pode ser o que for. Não tem nada rastreado. É esse o grande escândalo. É esse o bolsolão, o orçamento secreto, que nós aqui no Antagonista começamos a mostrar, antes mesmo de serem instituídas as emendas de relator. No final de 2019, no apagar das luzes, Davi Alcolumbre controlando a distribuição daquilo que eram chamadas, naquele momento, de emendas extras. E aí essa gente tem bilhões de reais na mão para distribuir para deputados e senadores, aliados específicos, ao bel prazer. E a gente não sabe quais são os critérios que estão sendo usados e a gente não sabe com transparência como isso está sendo gasto. Eu ouvi certa vez de um deputado aqui em Brasília, no início dessa história toda, a seguinte frase: não precisa mais roubar, Diego. Não precisa mais roubar. Com as emendas de relator, eles não precisam mais tomar o ministério, não precisa mais desviar dinheiro de ministério, o dinheiro já está na mão deles. Estou dizendo aqui que todo centavo das emendas de relator está sendo usado para corrupção? De maneira alguma, ninguém está dizendo isso. Que a gente está cobrando e exigindo como imprensa são os critérios e a transparência. É 300 milhões para o deputado tal? Por que esse deputado tal ganhou esses 300 milhões? Aonde que vai ser aplicado? Numa ponte? Que ponte? Quanto foi gasto com essa ponte? Quem vai construir essa ponte? Teve sobrepreço ou não teve sobrepreço? Essa empresa foi criada 2 meses antes da obra e é ligada a algum parente do prefeito ou não é? É tudo isso que a gente quer saber. Do jeito que tá, minha gente, é uma maravilha. Do jeito que tá, o Centrão, me permitam o clichê, tá que nem pinto no lixo. Do jeito que tá, o Centrão vai querer Bolsonaro para sempre no poder. E é por isso, principalmente, que não tem e não vai ter impeachment de Jair Bolsonaro, porque o Centrão nunca esteve tão poderoso como está agora, com a anuência e a permissão e o conhecimento e a bênção desse presidente da República, Jair Bolsonaro.